Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso evangelho de hoje, de ontem, porque o pessoal está pedindo o evangelho de ontem. Então vamos dar início, né, Patrícia? Vamos. Pode iniciar então. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Sempre uma grande multidão atrás de Jesus. Aquela multidão como prova dos seus milagres. Sempre uma grande multidão. Vai até essa cidade chamada Naim, e aí? Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Pois é, o defunto Naim já no caixão para ser enterrado, o filho da viúva de Naim, ela era viúva, tinha esse filho único, né? E ele morreu e Naim levando ele para ser enterrado. Como até nos dias de hoje, quantas mães levam seus filhos para serem enterrados, às vezes filho único, e todos sofrem, todos têm compaixão. Aí Jesus teve compaixão dela, ficou com pena, muita compaixão. Ele, como na época, era um ser humano, era Deus humano entre nós. Então, e aí? Ele lhes disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam o pararam. Pensa bem no mundo de hoje. Se você estiver levando um caixão com um defunto e de repente Jesus aparecer e falar essas palavras: pare, espere. Você para e fica surpresa, não é? Com o que vai acontecer. E aí? Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. O que seria de hoje se uma pessoa sentar no caixão e começar a falar? É a mesma coisa, gente. Isso é questão de fé. Nós temos que viver na fé. Quantas das vezes Jesus curou o doente e depois falou: a tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou. Nós temos que ter fé, gente, o suficiente para a nossa vida, suficiente para ir ao encontro de Deus. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Pois é, Deus veio visitar o seu povo. Quantas pessoas hoje têm fé, mas fica assim pensando que Deus deveria de mandar um sinal. Igual os fariseus na época de Jesus pediram a ele um sinal do céu. E ele virou: não, ninguém vai ter outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Que é o Jonas que foi engolido pelo peixe e vomitado na praia, né? Para evangelizar a cidade de Nínive. Mas isso aí foi uma presença de Deus, um exemplo de que ele é Deus. O povo ficou admirado. Hoje já pensou o que aconteceria com o povo se acontecer uma coisa dessa? Mas Jesus está aí ressuscitando os mortos, a mesma coisa. Ressuscitando aquelas pessoas que estão com depressão, ressuscitando aquelas pessoas que estão no caminho da droga, ressuscitando tanta gente que sofre, não é isso? E a notícia do seu povo, do fato, espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já pensou naquele tempo a notícia espalhou por toda a redondeza.
a Judéia, Samaria e tudo. Hoje, se isso acontecesse, a notícia espalharia pelo mundo inteiro. Por causa dos meios de comunicação, tantas coisas que nós temos hoje, né? É isso aí. Tenha fé, gente. A fé é muito importante. A fé remove montanhas. Isso que Jesus nos disse. Peça com fé. Toda coisa que você pedir com fé, você receberá de Deus. Mas temos que ter a fé. Pode notar para vocês verem, meu povo. Toda a cura que Jesus fazia, do aleijado, ele disse, a tua fé te salvou. Você não vai, seus pecados estão perdoados. Tudo através da fé. Se a gente não tiver fé, não adianta fazer muita oração, porque a sua fé não é segura. Então temos que ter fé para um dia alcançar a vida e a vida em abundância. É isso? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.